A Prefeitura, em tempo recorde, cumpriu o compromisso e entregou à população o complexo viário Dom Eugênio Salles, com importantes obras de mobilidade urbana na nossa cidade. Uma delas foi o viaduto estaiado da Prudente de Moraes, que facilita o trânsito entre a Zona Sul e o centro da cidade. Outra foi o conjunto de 6 túneis nas avenidas Romualdo Galvão, Lima e Silva, Jerônimo Câmara, Capitão Mor Gouveia e Raimundo Chaves, que fazem fluir o trânsito e dão agilidade à ligação da Zona Sul, Leste e Oeste da cidade. Isso sem falar nas 2 novas passarelas para pedestres e do novo viaduto da BR-101, que melhora o fluxo dos ônibus e o acesso à marginal da BR. Em Natal, o trânsito já melhorou. A sua qualidade de vida também. Prefeitura do Natal, a nossa cidade. Olá, boa tarde. Começa agora o RN Debate na TV União. Vamos falar sobre a incidência da depressão no mercado de trabalho. Nosso convidado é o psiquiatra Ângelo Real. Boa tarde, Ângelo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos telespectadores. Prazer estar aqui. Vou tirar umas dúvidas aí num assunto bem relevante para todos nós. Vamos começar falando justamente sobre qual é a incidência hoje. A gente pode mensurar a incidência da depressão hoje na população de uma forma geral, né? E também eu já pergunto de maneira particular qual é essa incidência dentro da atividade profissional das pessoas. Sim, os números são semelhantes. Na população, aproximadamente 10% das pessoas estão passando por um quadro depressivo. Uma incidência bem alta, né? Uma prevalência bem alta. E isso se reflete também no mercado de trabalho. Aproximadamente 10% dos funcionários estão passando por um quadro depressivo, e isso faz com que hoje no Brasil já seja a 3ª causa de afastamento, né, os quadros depressivos do trabalho. Como diagnosticar, né? Quais são os sintomas da depressão? Sim, depressão tem sintomas bem variados, mas vamos partir do básico, né? A pessoa num processo depressivo, ela está insatisfeita com a vida, ela está triste, ela está sem ânimo, sem disposição, enfim, ela não está feliz, esse é o básico. Partindo desse básico, outros sintomas que a gente vê é aquela sensação de angústia, ansiedade, tristeza, irritabilidade, está brigando com todo mundo, e sintomas físicos, né? Às vezes dores abdominais, dores musculares, é bem comum no idoso queixar de dores, e às vezes o que tem de base é um quadro depressivo. Insônia ou excesso de sono, essas alterações de sono são bem comuns, enfim, na maioria dos casos depressivos estão presentes. Alterações alimentares, a pessoa passa a não ter apetite ou, em outro extremo, comer demais. Então, é um quadro que mexe com a pessoa como um todo. Alguns desses sintomas que o senhor frisa podem ser também confundidos com outras causas, por exemplo, o cansaço, pode ter a ver com a fadiga do dia a dia, ou mesmo com a questão da alimentação. E aí, como diferenciar isso aí, né? Isso aí é bem importante, essa pergunta, porque diante desses sintomas tem que ter um diagnóstico diferencial. Você tem que excluir causas clínicas. Se a pessoa tem uma deficiência de vitamina, ela pode estar passando por um processo depressivo por essa causa. Problemas hormonais, né? Ou, às vezes, pode ser só uma questão de ajustamento, algo momentâneo, vai durar alguns dias. A depressão em si, ela dura semanas, meses, é algo mantido ao longo do tempo, né? E aí depende do profissional para poder fazer esse diagnóstico diferencial.
de causas orgânicas, clínicas ou de fatores ambientais passageiros, né? Isso não é tão simples assim. Uhum. E hoje, quais os recursos que existem, até mesmo tecnológicos, se for o caso, para a identificação, inicialmente, da depressão e posterior tratamento? Então, uma crítica, às vezes, que existe com os quadros psiquiátricos como um todo é de não ter exames complementares. Está se caminhando para identificar alguns marcadores, né, de forma laboratorial, para você dosar e falar assim, olha, essa pessoa está ou não com depressão, mas a gente não tem isso ainda estabelecido, né? Estamos no caminho. Mas a avaliação é clínica, você avalia o paciente e faz o diagnóstico mediante, enfim, alguns consensos que existem, né? Agora, os exames são importantes para você afastar as outras causas, isso do ponto de vista tecnológico, né? E aí, afastando as outras causas com avaliação clínica, você pode firmar aquele diagnóstico. E dentro do trabalho, né, como é que os patrões hoje, eles podem atuar para identificar, né, porque na verdade há uma questão relacionada aí ao desempenho profissional das pessoas que geralmente começa a cair quando elas apresentam quadros depressivos, né? Qual a orientação que se dá para os patrões, para os empregadores nesse sentido? Eu pergunto mais, já há essa preocupação da parte, o senhor sente como psiquiatra que há uma preocupação da parte das empresas em identificar e de dar um tratamento, uma atenção especial ao funcionário que entre em quadro depressivo? Sim, existe essa preocupação, né? Grandes empresas, grandes sindicatos têm essa preocupação. Estava comentando que em 2012 estava conversando com o diretor da Escola de Psiquiatria da USP, o Instituto de Psiquiatria, e ele falou que foi procurado pela Federação dos Bancos, a FEBRABAN, falando que eles tinham 450 mil funcionários e que o estresse crônico, enfim, estava levando ao afastamento por causas depressivas, síndrome do pânico. Então, assim, essa preocupação existe, você vê até nas empresas também mudança de hábitos de vida, estimulando o funcionário a fazer exercício, estimulando o funcionário a ter uma vida mais saudável para evitar também esses casos. Então, empresas maiores, mais bem estruturadas, têm essa preocupação. Como suspeitar? O que deve fazer o patrão, o RH, suspeitar? Principalmente um funcionário que está tendo uma mudança de comportamento, né? Ele está, de repente, tendo problemas de relacionamento, brigando mais, está faltando, a produtividade dele, né, tá reduzindo. E essa pessoa merece ser abordada, né, e acolhida, para poder entender qual o problema que ela está passando e se isso aí pode ser um quadro depressivo. Doutor Ângelo, existem correntes da psiquiatria que dialogam com a questão da espiritualidade. Eu não sei se o senhor se filia a algumas dessas correntes, mas eu queria saber a sua opinião a respeito disso, né? A questão da pré-existência da alma, a existência, a reencarnação, problemas psiquiátricos, como o da depressão ocasionados por problemas espirituais. Como é que o senhor se coloca diante dessas correntes e dessas teses? Sim, eu acredito em Deus, mas do ponto de vista de atuação do médico, uma coisa bem importante que nos guia, né, não só do ponto de vista ético, mas acima disso até, na mesma linha, é a ciência. E a ciência fundamentada lá pelos gregos, a base dela, desde antes de Cristo, ela separa religião, né, religião é uma coisa, ciência é outra. Elas podem conversar em si, em alguns aspectos, mas quando você está avaliando a pessoa, né, enfim, e isso é uma coisa extremamente comum, né? Ah, não, porque ele não tem nada, não, é um espírito ruim e tudo, né? E aí o que a gente vê é que isso pode atrapalhar no tratamento e na adesão da pessoa. E aí eu explico, não, você pode acreditar no que você quiser, né? Mas a gente tem que ter a ciência como norte para poder tratar aquela pessoa. Perfeito. Voltando para a questão da depressão especificamente, o que o cidadão que se encontra com suspeita, ou que suspeita estar com depressão, deve fazer? Procurar um médico psiquiatra. Ainda existe, né, principalmente no Brasil,
um preconceito muito grande com o psiquiatra, né? Até a Associação Brasileira de Psiquiatria está num movimento já há alguns anos contra esse preconceito, né? A psicofobia. E, inclusive, chamou vários atores, pessoas famosas que fazem tratamento psiquiátrico para darem os seus depoimentos. O falecido Chico Anísio foi até um que teve uma participação num dos congressos da ABP, e ele falou que, se não fosse o tratamento psiquiátrico, ele não teria produzido 10% do que ele fez ao longo da vida. Então, assim, procurar o profissional mais capacitado para fazer o diagnóstico, que é o psiquiatra. E aí, até uma observação importante, se você for ver, os locais de maior desenvolvimento tecnológico, científico, de inovação no mundo, são os locais que existem a maior demanda por psiquiatra. Se você for na Califórnia, no Vale do Silício, um dos profissionais mais requisitados é o psiquiatra. Se você vai em Nova York, enfim, em locais assim que se exige mais do raciocínio, do intelecto, do controle emocional das pessoas, o psiquiatra é mais valorizado. Então, é bom a gente deixar de vez assim, esse preconceito com relação ao medo até do psiquiatra, né? E ver que o que o profissional faz é cuidar do nosso cérebro, que não precisa nem falar da importância, né? Perfeito. Existe alguma faixa etária específica onde há a maior incidência da depressão? Então, antes, achava-se que era uma doença de adultos, assim, né? Só que com o aumento da perspectiva de vida, você vê em idoso tem uma prevalência grande, né? Só que muitos não procuram tratamento porque costumam confundir os sintomas ali do quadro depressivo com questões próprias da idade e tudo. E tem também o dos jovens, criança tem depressão, adolescente tem, né? Só que essa faixa etária, então, os pais às vezes não conseguem identificar porque a queixa principalmente são sintomas físicos, né? Aquela criança está queixando de dor de barriga, de dor de cabeça e tudo mais, e passa por vários médicos e não vê nada. É uma criança que está indo mal na escola, você vai ver tem um quadro depressivo. Então é algo que pega todas as faixas etárias, né? E então qualquer pessoa de qualquer classe, em qualquer ambiente, está predisposta a isso. E para finalizar, nós sabemos que é possível atuar preventivamente para evitar ou minimizar os efeitos da depressão, né? Como? Sim, muito importante, exercícios regulares, ser embasado cientificamente, fazer exercícios com regularidade, se expor ao sol, claro, tendo cuidado, né? Protetor, determinados horários, aquela coisa toda, senão o dermatologista puxa minha orelha, né? Mas se expor ao sol é importante, né? Ter uma alimentação saudável. Então, assim, cuidar de um ponto de vista geral do organismo é importante para prevenir os quadros depressivos. Ok, então ficam aí as dicas do Ângelo, que é psiquiatra e que, inclusive, atende aqui em Natal também, né? Sim. O senhor atua no Rio de Janeiro, mas também atua aqui profissionalmente em Natal. Onde é que você consegue, que os telespectadores que quiserem informações, conseguem localizar aqui? Então, eu fui convidado pela doutora Luciana, estou começando a atender na clínica Joviale, né, que fica em Tirol, que a população natalense já conhece, né? Então, Ângelo Real, muito obrigado por sua participação hoje aqui no RN Debate. Certo, obrigado. Ficamos por aqui, tenham todos um excelente dia e até amanhã. Às quintas-feiras, a partir das 21h30, você assiste o programa Saúde é Tudo.